Meus irmãos, a paz do Senhor, você que trouxe Bíblia, abra ela, livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 41. Gênesis 41. Não estranha não, é que ela é pentecostal e ela é da glória. Gênesis capítulo 41 e o verso 52. Diz o texto: quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. E você diz amém? Pela manhã eu ministrei sobre não haverá distração, mas o texto que Deus coloca ao meu coração para esta noite é um tanto quanto diferente. Eu queria que você, se puder e quiser, olhasse para pelo menos alguém do seu lado e liberasse uma palavra subordinada ao tema que nós vamos meditar um tempo esta noite. Diga para alguém ao seu lado: você vai florescer. Diga forte, é profético para alguém: você vai florescer. Olhe para cá. Nós estamos diante de um texto, diante de um livro conhecido, se não de todos, mas pelo menos pela maioria de nós que aqui estamos. O livro do Gênesis tornou-se conhecido a tal ponto de que o maior número de histórias que nós conhecemos está registrada exatamente neste livro. Entre todos nós que aqui estamos, a maior quantidade de textos bíblicos que nós conhecemos, histórias conhecidas, a maioria destas histórias estão registradas exatamente neste livro. Histórias das quais, se nós pegássemos as nossas crianças e passássemos a elas a oportunidade e dissesse: conta a mim alguma história bíblica que você conhece, sem dúvida, as nossas crianças citariam histórias bíblicas que estão narradas neste livro. Por exemplo, é no livro do Gênesis que nós encontramos a criação de tudo, a criação do homem, a queda do homem, o pecado e após isso a queda, a arca de Noé, a chamada de Deus a Abraão. Tantas histórias conhecidas quando, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que entregue o seu filho Isaque. Histórias que marcaram o nosso coração, histórias que fazem parte da nossa vida. Só que cá entre nós, permita-me dizer ao teu coração, e você se lembra e sabe, que este livro é da autoria de Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Torá. Moisés escreve esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, com o propósito de provar e mostrar o início de todas as coisas e algumas coisas que foram instituídas também, dentre as quais mandamentos que o próprio Deus entregou ao próprio Moisés. Só que é extraordinário nós olharmos e percebermos, e permita-me a simplicidade para dizer que parece-me, todas as vezes que eu olho para o livro do Gênesis, que Deus ama processos, que Deus tem prazer em processos, que Deus está presente em processos. Por que eu digo isso? Se nós olharmos para o livro do Gênesis, você perceberá que das histórias que nós conhecemos, a maioria delas, não há dúvida, de que Deus tem poder suficiente para liberar uma palavra e não necessitar de um processo para fazer algo. Mas Deus poderia liberar uma palavra, anular processos e trazer à existência aquilo que Ele desejava. Todos nós que aqui estamos, eu acredito que concordamos que Deus não precisaria se submeter a processo nenhum. Ele tem poder suficiente para liberar uma palavra e trazer à existência aquilo que Ele desejava. Só que você perceberá que desde a criação de tudo, desde o início de tudo, parece-me, e eu te provo e explico porquê, que Deus ama processos. A prova disto, ou que me dá subsídio para dizer isto, é que você perceberá que Deus decide criar tudo que há em 6 dias. Só que, irmão, cá entre nós, Deus poderia, num único dia, em uma única palavra, em uma única ação, liberar uma palavra,
trazer à existência tudo o que há e não necessitaria de 6 dias. Não precisaria Deus se utilizar de 6 dias e em cada dia criar algo para um propósito, com uma finalidade. Deus poderia, com uma palavra, trazer à existência tudo o que há. Só que Deus está permitindo os processos dos 6 dias, e eu não sei se alegra o coração de alguém, mas ao final de cada dia e cada coisa que Ele faz, além dele se utilizar dos processos, Ele ainda declara no final de tudo que diz: eu fiz e é bom. Tudo que Deus está fazendo, ao final do primeiro dia, ao final do segundo dia, nos 6 dias, Deus cria, traz à existência, e no final diz: e declarou Deus e disse, e viu que era bom. É extraordinário perceber então que Deus está amando processos, se valendo de processos, mas também presente em processos. É extraordinário nós notarmos e percebermos que em todos esses processos, e não apenas no da criação, mas como por exemplo, quando o homem peca, o homem cai, o homem falha, e Deus agora chama Noé. A mensagem de Deus a Noé é: Noé, eu te darei um projeto, com um propósito, uma finalidade. O objetivo é salvar você e a sua casa pela tua fidelidade. Só que Deus poderia não só entregar a Noé as medidas, mas já liberar uma palavra e trazer à existência aquilo que Ele queria. Deus poderia se utilizar ou Ele mesmo da criação da arca, ou fazer de outra forma, para guardar Noé e a sua casa. Deus não precisaria liberar uma palavra para o Noé passar tanto tempo construindo uma coisa, que ele gastou mais tempo na construção, do que no tempo do dilúvio. Deus poderia ser mais simples, mais rápido, mais direto e mais objetivo, e fazer aquilo de maneira imediata. Só que o que Deus estava provando a Noé e também a todos nós que aqui estamos existem coisas que eu posso fazer, liberar uma palavra e trazer à existência, mas existem outras coisas que eu farei você se submeter a um processo. Deixa eu dizer algo ao teu coração. Existem coisas que você vivenciará sem precisar passar pela fila da espera. Mas existem outras coisas que você precisará ser levado e submetido ao tempo da espera. O que Deus está provando a Noé e também ao meu coração e ao teu coração é: eu poderia acelerar esse processo, neutralizar essa crise, acelerar alguns processos e fazer você viver de uma hora para outra o que você deseja, o que você almeja, o que você ora, o que você pede, o que você busca, o que você chora, o que você entrega, o que você deseja a resposta. Mas Deus nos traz aqui nesse culto hoje à noite para dizer ao meu e ao teu coração: eu tenho poder para acelerar, mas te permitir passar por esse processo para te forjar e capacitar para uma nova história. Alguém levantou a mão lá em cima, eu vou dizer de novo: Deus poderia acelerar esse processo, mas te traz aqui para dizer: eu não acelerei e não te impedi de viver esse processo, para que você dê valor quando chegar o tempo da conquista, para que você dê valor quando chegar o tempo do tratamento. Ele tem a cura nas mãos para dar cura a hora que quiser. E a gente fica questionando: por que não curou ainda? Deus te traz aqui para dizer: é que você depois desse processo será diferente do que entrou. Eu sinto graça e autoridade, vou dizer de novo. Deus te traz aqui para dizer: eu não impedi esse processo, porque antes dele você não tinha maturidade, era um crente, tinha uma forma, mas eu permiti esse processo, porque depois dessa crise, depois desse caos, depois desse processo, eu vou te arrancar totalmente diferente, eu vou tirar você totalmente restaurado. Tem crente que entrou nesse processo de um jeito, e tem gente que vai olhar você saindo dele totalmente
totalmente maduro, transformado, restaurado. E é Deus dizendo é que eu usei ele para te preparar, para te forjar e para capacitar. Então olhe para cá. Se Deus poderia fazer tudo liberando uma palavra, trazendo a existência. Existem homens aqui também que desejavam que ele fizesse o mesmo. Irmão, cá entre nós, olhe para cá, gravisto. Isaac começa a orar, porque é uma esterilidade em sua esposa Rebeca. Só que quando ele começa a orar, ele tem 40 anos. Quando ela gera, ele tem 60. São 20 anos orando. Eu te pergunto, Deus poderia abrir a madre de uma hora para outra, sim ou não? Deus poderia fazer uma coisa de uma hora para outra, sim ou não? Claro que poderia, irmão. E por que Deus permite Isaac orar 20 anos? É que eu acho extraordinário. Porque a oração não só prepara o que você deseja e busca, mas a oração tem a capacidade de te preparar para aquilo que você busca. Isaac talvez não teria a mesma maturidade há 20 anos atrás. Isaac talvez não teria os mesmos propósitos, projetos e processos, desejos há 20 anos atrás. É por isso que o que Deus está dizendo a Isaac é: eu permito 20 anos, porque eu não só preparo o que você deseja, mas preparo você também para o cumprimento daquilo que você está buscando. É incrível, porque não só esse, mas tantos outros processos, mas eu preciso chegar no texto que lemos. O capítulo 37 nos mostrará uma das histórias mais conhecidas, é a história de Jacó e os seus filhos. Na verdade, o capítulo 37 em específico começará a contar a história de José, filho de Jacó. Esse José, diz a Bíblia, diz o texto sagrado, que tinha 17 anos. E os pentecostais enchem o pulmão para dar glória. Tinha 17 anos, cuidava do rebanho, cuidava de algumas ovelhas. De repente, o texto diz que o seu pai amava mais a ele do que os seus irmãos. O texto bíblico vai nos provar e dizer que o fato de José amar mais a Jacó, amar mais a José do que a seus irmãos, faz com que os seus irmãos começam a nutrir ódio no coração, desejo pela morte e ausência de José. Só que, irmão, cá entre nós, grave isto: qual é o erro de José em ser amado pelo pai? Percebeu que José está sofrendo uma ameaça, alguém que se levanta contra ele por algo que ele nem fez. O que José fez para ser mais amado pelo pai do que os seus irmãos? Irmão, nada. É o pai que decidiu e colocou no coração amar mais a José. José não tomou lugar de ninguém. José não passou na frente de ninguém. José não teve atitude nenhuma diferente. É por isso que olhe para cá, cuidado para não sair de processos e não entregar chamadas, ministérios, vocações e tudo que Deus diz que vai fazer em você e através de você, quando alguém se levantar contra. Porque você precisa ter maturidade para entender que na caminhada existirão pessoas que não vão gostar de você, não vão com a tua cara e não tem explicação. Irmão, talvez eu estou dizendo alguma coisa que você não conhece. Mas pelo menos para mim, eu conheço gente que não gosta de mim, não vai com a minha cara, eu nunca fiz nada. Tem gente que diz que não vai com a minha cara e nunca tomou um café, uma coca, uma água comigo. Porque você precisa entender que ser chamado por Deus e amado pelo Pai vai gerar ódio em alguém. Você tem duas atitudes e pode tomar uma delas: ou se entregar aquilo que estão dizendo e tentando contra você, e apagar e anular a sua história, ou continuar dizendo: eu permanecerei sendo o mesmo José,
eu permanecerei cumprindo o meu propósito, eu seguirei fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Levante uma das mãos para os céus. Deus te traz aqui essa noite para dizer: você não vai parar no meio do caminho, você não vai perder a sua essência, você não vai corromper o seu coração, você não vai mudar o seu caráter, você não vai se entregar a uma afronta, você não deixará ser levado por um ataque, você não será submetido a pessoas que nutriram um ódio, um desejo contrário a você, por aquilo que você nem fez. É só continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Fica em paz, Deus continuará cuidando de quem não vai acreditar, de quem não vai investir, de quem não vai aceitar, mas continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus é a maior prova que nós temos disso. Mateus capítulo 13, o versículo 55, conta a história dos irmãos de Jesus. João capítulo 7, o versículo 5, Judas e Tiago, que são irmãos de Jesus, não acreditam nele e desejam a sua morte, quando ele está passando em uma cidade, e eles dizem: sobe. Só que Jesus sabe que o tempo é de festa. Se ele sobe, os religiosos e o povo que quer levantar-se e posicionar contra ele, alcançaria-o e mataria a vida dele. É por isso que agora Jesus não vai a esse ambiente. Só que você precisa entender, se até Jesus, e é por isso que José, no Antigo Testamento, é o que mais tipifica Cristo, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Só que Jesus também está tendo a mesma atitude de José. Os meus irmãos não acreditam. A quem odeia, a quem deseja a minha morte, a quem queria que eu não estivesse aqui, e vai fazer o quê? Continuar o mesmo. Não perca a sua essência, não pare no meio do caminho para tentar dar explicação para tudo que alguém se levanta contra. Você vai passar a vida inteira tentando se explicar. Só que agora vai piorar a história, porque o início eles nutrem um ódio, mas só está no coração. Porém agora eles vão tomar uma atitude mediante ao sonho de José. Irmão, e cá entre nós, olhe para cá e grave isso. A primeira atitude que os irmãos de José vão odiá-lo é porque o pai ama ele. Ele não tem culpa disso. Segunda razão, os irmãos vão odiá-lo ainda mais porque ele tem dois sonhos. No primeiro é sobre os irmãos, no segundo é sobre os irmãos e os pais. E agora os irmãos vão nutrir ódio ainda mais. Na primeira, ele não é culpado. Na segunda, ele não é culpado. Ninguém escolhe o que sonha. Mas também é você que decide acreditar no sonho ou dar ouvido a tudo que os outros dizem. É por isso que agora esse José é extraordinário naquilo que ele viverá. Porque os seus irmãos odeiam ele, nutrem ódio sobre ele. Só que de repente, eles tomarão uma atitude. Você se lembra que ele recebe uma túnica pelo pai. E agora, esse José será submetido a um processo em que os seus irmãos, já que ele vem chegando, eles pegam José. Uma reunião está acontecendo antes da chegada dele, porque é assim mesmo, todo invejoso e traidor sempre faz reunião na tua ausência. Eu sei que vai ser difícil dar glória, mas eu vou dizer de novo. Todo invejoso e quem não é capaz de falar na sua frente faz reunião na sua ausência. Mas é por isso que José não está presente na reunião que tramam a sua morte. Mas grave esta informação, porque a primeira reunião, o propósito é a morte de José. Mas daqui a pouco vai ter outra reunião e nós voltamos nela daqui a pouco. Só que é extraordinário, porque o propósito é, vamos matar José. Vamos pegar então, já que alguém se levanta e diz, nós não podemos fazer isso, não vamos matar. Então alguém tem uma atitude que é tão maligna quanto a primeira. Vamos pegar um animal, a gente mata o animal, pega o sangue do animal, coloca sobre a túnica de José e leva para o nosso pai. E diz para o nosso pai, ele morreu. Um animal o atacou e ele morreu. O propósito deles é falar de morte para alguém que está vivo.
Irmão, cá entre nós, quantas pessoas já não estão enterrando histórias de outros que nem morreram? Quantas pessoas já não disseram sobre uma morte, sepultamento e enterraram histórias que nem acabaram? Cuidado para você não estar assentado a essa mesa que mata a gente e enterra histórias de pessoas que ainda estão vivas. Só que é extraordinário, porque agora eles tramam a morte de José, se levantam contra José, falam sobre uma falsa morte, só que na falsa morte dele, eles o vendem, pegam José e trocam por moedas de prata. José é levado, chega em um ambiente, e agora, de tantas coisas que José passa, de repente, José está na casa de Potifar. Só que eu acho extraordinário, porque no capítulo 37, capítulo 38, José está com o amor do pai, sonhos que Deus deu, palavras que Deus falou, e agora quando ele chega na casa de Potifar, parece-me que ele está totalmente distante daquilo que ele está desejando viver. Cuidado para não olhar para a sua rota de agora, e achar que ela está fora da direção de Deus. Porque Deus é extraordinário em nos colocar em ambientes que parece que a gente está fora do propósito. Deus é extraordinário em nos colocar em ambientes que a gente olha e diz, não estou entendendo nada, compreendendo nada, nem sei onde estou. E Deus olha do céu para dizer, continua na minha rota, continuo direcionando, continuo dando direção a tudo. Se alguém na terra está olhando e dizendo, José saiu da rota do cumprimento de promessa, no céu, Deus está declarando, continua na minha rota. Irmão, pelo amor de Deus, só se você puder e quiser, se for atrapalhar o seu culto, não faça, mas só para acordar esse crente do lado e liberar uma palavra profética a ele, segura na mão de alguém do seu lado, se você puder e quiser, aperta a mão dele ou dela para ele ou ela acordar e dar um grito de glória a Deus, mas também receber essa palavra, diga para ele ou para ela, você continua na rota de Deus, você continua na rota de Deus, diga mais forte, você continua na rota de Deus. O fato de te venderem, o fato de te trocarem, o fato de falarem sobre morte, você estando em vida, não altera, você continua na rota de Deus. Levante uma das mãos lá em cima, você que pode. Eu vim pregar ao coração de alguém que está olhando para essa crise, para esse caos, e está dizendo, Deus me esqueceu, me abandonou, me deixou, saí da rota dele, saí da mão dele, saí do caminho dele. Tem gente em lágrima porque está entendendo que Deus está dizendo, Deus te traz aqui para dizer, você nunca saiu da minha rota, está em lugar que não entende, não compreende, e a sociedade não está entendendo nada, mas fica em paz, eu sou assim mesmo, eu tenho caminho na tempestade, eu tenho caminho no deserto, eu tenho caminho em vales, mas fica em paz, você continua na minha rota, continua na minha rota. Esse José agora está na casa de Potifar. Só que, irmão, você se lembra e sabe que agora na casa de Potifar há um tempo de bênção sobre José. Só que ele também sofrerá uma consequência do que não fez. A bênção é que ele recebe privilégio e lidera na casa de Potifar, ao ponto de que o texto bíblico diz que tudo que José faz na casa de Potifar, o Senhor era com ele, o abençoava e multiplicava. Só que agora, esse José, tem diante dele um convite. A mulher de Potifar lhe faz uma proposta totalmente maligna, para alterar sua rota, e matar o cumprimento daquilo que ele deseja e está esperando.
Só que já que ele não aceita, e pelo amor de Deus, olhe para cá, porque com muito temor e tremor, eu quero liberar uma palavra ao teu coração. A mulher de Potifar está tendo a atitude de olhar para José e dizer: se ele não se assentou à minha mesa, não aceitou a minha proposta e não seguiu o que eu disse, eu vou fazer o seguinte: vou falar o que ele não fez para prejudicar o que ele nunca entrou, para manchá-lo, para denegrir a história dele, para ferir toda a história que ele construiu. Mas há um Espírito de Deus sobre nós esta noite, porque eu vim pregar esta noite para alguns Josés, que Deus está levantando esta noite dizendo: fica em paz, porque se do lado de fora o inimigo se levantou para manchar a tua história, se do lado de fora o diabo se levantou para apagar toda a história que você construiu até aqui, se do lado de fora o propósito maligno é destruir toda a sua história de dor, de lágrimas, processos que construiu até aqui, com uma falsa calúnia, com palavras de coisas que você não fez, ambientes que você não estava, contratos que você não assinou, amizades que você não teve, relacionamentos que você não estava, lugares que você não pisou o pé. Fica em paz, porque ela pode até se levantar, mas ela não está apagando a tua história, ela só está te colocando na minha mão, ela só está te levando para o meu propósito. Levanta a mão lá em cima. Eu vim pregar ao coração de alguém esta noite, dizer: se o diabo estava preparando uma calúnia para manchar o teu ministério, para manchar a história da tua casa, para manchar a tua chamada, para manchar a história da tua família, fica em paz, porque Deus te traz aqui para dizer: não haverá mancha, não haverá nada que vai apagar a tua história. Eu estou desarmando toda a arma do diabo, eu estou entrando em guerras esta noite. Não vai apagar, não vai manchar, só vai te levar ao meu propósito. Bata na mão de pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga: só está te levando ao propósito de Deus, só está te levando ao propósito de Deus. Esse José agora então será levado a uma prisão. Ele não merece estar lá. Olhe para cá, grave isso no teu coração. Ao longo da história, você vai se encontrar em lugares que você não merecia estar. Eu sei que talvez não é o que você queria ouvir, e eu sei que talvez vai ser difícil dar glória, mas eu preciso dizer ao teu coração: no processo do cumprimento de promessas, você precisará e estará em lugares que você não merecia estar. Eu estou dizendo aos nossos olhos, aos olhos da sociedade: você não merecia passar por essa crise, não merecia passar por esse caos, não merecia estar nesse ambiente, não merecia ser machucado como foi, não merecia ser denegrido como foi, não merecia ser ferido como foi. Mas fica em paz, porque nada disso está apagando a sua história. Só está te levando, irmão, eu sinto graça e tem lágrimas sendo derramadas. Deus está entre nós. Deus te traz aqui para dizer: não está apagando a tua história, não está manchando o teu nome, só está te fortalecendo, te forjando e preparando para aquilo que eu vou fazer. Lembra que eu disse no começo: existem cumprimento de promessas, que se você não passasse pelo processo, não teria maturidade para assumir alguns cargos e posições. É por isso que Deus te traz aqui para dizer ao teu coração: eu permiti essa ferida, eu permiti essa dor, eu permiti esse processo, mas fica em paz, porque a qualquer hora dessa, já está no meu relógio, a minha mão vai entrar aí, te arrancar desse ambiente e te levar para o tempo da exaltação, da exaltação. Ele está em uma, que tudo que Deus disse, que todo sonho que ele teve, que toda a promessa que ele carrega, acabou. Porque ele está agora em uma prisão. Só que crente é terrível, né, irmão?
Porque na casa de Potifar, Deus o abençoava e tudo que ele fazia multiplicava. Ele está na prisão, e está no texto para não dizer que é heresia. E o Senhor o abençoava. Já percebeu que crente é tão abençoado, que não adianta. Podem colocar você no pior cargo daquela empresa. Vão ter que voltar lá e dizer o que aconteceu. Que todas as estatísticas passadas eram de destruição, caos e demissão. Foi só colocar você, o cargo aumentou. A empresa avançou, é Deus dizendo, é que é assim mesmo, eu tenho os meus, e aonde eu os coloco, eu também os abençoo. Não queira e não fique triste por uma posição injusta que te colocaram, a mão de Deus entrará lá também. Esse José está em uma prisão, esse José está em um ambiente, e agora, chega um copeiro, chega um padeiro, os dois sonham, ele interpreta o sonho dos dois. Para um, ele diz que ele voltaria e seria restituído à casa de Faraó, e de fato foi, este é o copeiro. O outro, ele libera uma palavra dizendo, você será empalado, você morrerá, e de fato aconteceu. Só que eu acho extraordinário, porque está no texto. Irmão, pelo amor de Deus, eu caminhei até aqui, porque eu acredito que você vai dar glória com isso. De repente, José, quando está diante do copeiro, ele deixa uma mensagem. Eu não sei se você já fez, eu já fiz. O copeiro está saindo. A história do copeiro será boa. A do José, de traumas, de dores. O que é que ele faz? O que eu já fiz. Lembra de mim. Leva o meu nome. Leva o meu currículo, cita a minha história, só que tem um problema, porque o copeiro faz uma aliança e assume, eu vou lembrar de você quando chegar lá. Eu não sei se também já aconteceu com você, que quem disse que ia levar o currículo, perdeu no meio de tanta coisa. Quem disse que ia citar o seu nome, citou de outras tantas pessoas e nem lembra de você. O capítulo 40, o texto ainda diz, o capítulo 41, capítulo 40 ainda, o texto diz, e o copeiro se esqueceu de José. Só que olhe para cá, cuidado, para não amaldiçoar o copeiro, porque até o esquecimento do copeiro faz parte da mão de Deus. Cuidado para não ficar arrumando briga com todo mundo que diz que ia ajudar e não ajudou. Cuidado em procurar intriga com alguém que diz que ia te apresentar em uma empresa, colocar o seu nome em uma reunião, só que agora a posição que ele está é tão boa, que ele nem lembra mais de você, nem lembra mais do seu nome, nem lembra mais da sua história. Só que olhe para cá, não amaldiçoe ninguém, porque não é o copeiro que esqueceu de José, é Deus que foi na memória do copeiro e disse, esqueça ele. Oh, irmão. Porque todo mundo que vive o cumprimento de promessa também já foi esquecido um dia. Porque naquele quarto trancado, a influência não deu conta. Alguém disse que ia ajudar e foi embora. Alguém disse que estenderia a mão e nem perto chegou. Alguém disse que mandaria recurso e nunca chegou no teu endereço. E Deus te traz aqui para dizer, não foi o copeiro, fui eu. Mas o que Deus está dizendo é que eu posso até me utilizar de pessoas para te levar em lugares, mas eu também posso apresentar o seu nome em ambientes. Irmão, lembra que eu acabei de dizer que na primeira reunião que o nome de José é citado, é para a sua morte, só que agora vem uma segunda reunião. Enche o pulmão para dar glória. Se na primeira reunião a pauta é, como é que a gente vai falar sobre a morte de José? Como é que a gente vai dizer sobre a morte de José? A pauta é, a gente precisa ou matar ou fingir a morte dele. A segunda reunião, José está na prisão e nem sabe que a reunião está acontecendo. Só que na mesa de Faraó, Deus agora, permita-me a simplicidade, parece que tirou a mão da cabeça do copeiro e disse, agora chegou a hora de lembrar. Deus fez esquecer. E agora, irmão, permita-me a simplicidade, parece-me que vejo Deus vindo ao ouvido do copeiro e soprando, lembra, José.
Agora está acontecendo uma reunião. José não está presente, não sabe da reunião, mas tem uma mesa que o nome de José está sendo citado. Eu caminhei até aqui para dizer e profetizar ao teu coração: Deus começará a colocar o seu nome em mesas que você nem sabe que está acontecendo. Deus começará a apresentar a sua história em reuniões que você nem sabe que está acontecendo. Se prepare, levante uma das mãos para os céus. Deus te traz aqui para dizer: eu estou apresentando o seu nome em reuniões, eu estou apresentando o seu nome em lugares, eu estou levando a sua história em ambientes que você nem sabe que está acontecendo, nem chegou ao teu conhecimento que está tendo reunião. Mas fica em paz, porque se a primeira reunião o propósito era a morte, a segunda reunião é porque chegou o tempo de crescimento, porque chegou o tempo do cumprimento. Segura as duas mãos lá em cima. Eu caminhei até aqui para dizer ao teu coração e à tua alma: se prepare para olhar no telefonema DDD de onde você nem sabe que é. Se prepare para olhar no e-mail e ver uma mensagem que você esperava há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, já até descartou a possibilidade de dar certo aquilo. Só que Deus te traz aqui para dizer: é que eu estou colocando o seu nome em algumas mesas a partir desta noite. Eu queria pelo menos 2 para tomar posse dessa palavra. Deus está levando a tua história em mesas que você não conhece. Deus está levando o teu nome em ambientes que não chegou ao teu conhecimento. Deus está levando o teu nome em ambientes que você não sabe, mas é Deus dizendo: é que eu entrei na tua história, estou presente nesse processo e chegou a hora de te apresentar, chegou a hora de te revelar. Eu estou colocando o seu nome em algumas mesas. Faraó sonha, chama magos, sábios, diz a eles os sonhos. Só que aqueles que tinham capacidades e foram preparados para aquilo, não souberam dar a interpretação. Só se tiver crente pentecostal aqui, prepara o pulmão para dar glória. Porque os capacitados não têm resposta para o que Faraó precisa. De repente, vem um crente da plenitude, irmão, que talvez não foi preparado como os demais foram, mas vem José dizendo: fica em paz. Só que agora Faraó quer colocar aquilo que Deus está fazendo sobre o ombro de José. Só que José, irmão, é crente pentecostal da plenitude, e ele sabe, nada do que Deus faz, a glória é para mim. É por isso que José declara: ó Faraó, grande coisa e extraordinária coisa de fato é o que Deus faz, mas não fui eu que fiz, não sou eu que sou capaz de revelar. Tudo que Deus está fazendo é por Ele, é para Ele, é para a glória dEle. Levanta a mão lá em cima. Deus te colocará em mesas que você não deveria estar, mas Ele não te colocará lá para promover o seu nome. Seja crente naquela mesa para declarar: é o nome de Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Alguém ficou em pé lá atrás, levanta a mão lá em cima. Deus te traz aqui para dizer: aprenda a glorificar o meu nome nos lugares que eu te colocar. Aprenda a glorificar o meu nome. Felipe, naquela mesa todo mundo é ateu. Irmão, deixa ateu e à toa para lá. Diga que só quem faz é Deus. Felipe, naquela mesa ninguém acredita e sabe ou crê que Deus faz alguma coisa. Não tem problema. Entra naquela reunião, pisa o pé naquela empresa dizendo: quem fez foi Ele, quem moveu foi Ele, foi a mão dEle. Ele chega
traz e coloca diante de Faraó aquilo que ele sonhou, a interpretação daquilo que ele precisava. Irmão, eu acho extraordinário, porque agora ele diz a Faraó o que ele precisava de fato, e agora ele será privilegiado por aquilo que fez. É por isso que, já que haverá um tempo de bonança e de fome, Faraó pega ele, coloca, e é Faraó que declara dizendo: abaixo de mim só tem José. Oh, irmão, eu não sei se é motivo para você dar glória, um prisioneiro que está em um trono dizendo: acima de mim só o Faraó. Irmão, só Deus para tirar de um lugar que todos descartavam e colocar entre príncipes e lugares extraordinários. Eu vim pregar ao teu coração: se prepare para essa transição, de estar em lugares que ninguém acreditava e todo mundo descartava, e de repente alguém olhar e dizer: o que aconteceu? Olha onde ele está, olha onde ela está. Não será por nós, mas porque a mão de Deus é poderosa para nos transicionar do tempo do deserto para o tempo da honra, para o tempo da expansão. Ele agora está lá, se constitui lá, é abençoado, casa-se, gera filhos, e quando chega no texto que lemos, ele pega o seu segundo filho e coloca o nome de Efraim. O significado de Efraim é frutífero. Oh, irmão, o que Deus está fazendo na história de José, ele reconhece. E você sabe que no Antigo Testamento, nome não era como hoje. Por exemplo, nós colocamos o nome da minha filha porque a gente gostou. Falei: por que você colocou esse nome? Porque eu gostei, a filha é minha, eu quis colocar. Só que antigamente não, no Antigo Testamento não. Os nomes aconteciam, na maioria das vezes, conforme o nascimento, ou com o que estava acontecendo no parto, ou a história que trouxe aquela gestação até ali. Quando José pega Efraim, ele coloca o nome de Efraim, porque ele está dizendo: no lugar do meu sofrimento, Deus me fez florescer. Oh, irmão, no ambiente da dor, Deus me fez frutificar. Felipe, aonde você queria chegar? Cheguei, é só até aqui. Deus te traz aqui para dizer: esse tempo do sofrimento está gerando, você vai florescer e frutificar. Imagine comigo, eu fico imaginando e pensando, alguém olhando para a história do José de antes e dizendo: esse José tem a história marcada por sofrimento. Irmão, pelo amor de Deus, enche o pulmão para dar glória. Esse José tem a história marcada por dor. Esse José tem a história marcada por lágrima. Só que agora tem que olhar para o José que está chamando Efraim e está dizendo: na terra do meu sofrimento, Deus me fez frutificar. O que José está dizendo é: eu estou arrancando as vestes do sofrimento, eu estou arrancando as vestes da dor, eu estou arrancando as vestes do luto, porque eu estou acessando uma nova história, eu estou acessando um novo ambiente. Levanta a mão lá em cima. Deus te traz aqui para dizer: você vai florescer, você vai florescer. Arranque esse tempo de sofrimento, arranque essas vestes de luto, arranque essas vestes de dor, arranque essas vestes de sofrimento, porque uma nova história está prestes a acontecer. José tem a capacidade, aleluia, José tem a capacidade de olhar para uma terra de sofrimento e dizer: eu passei por ela. Eu encerro exatamente aqui. De manhã, eu disse que na nossa história há pelo menos duas canetas que escrevem a nossa história. A primeira é Deus, e só Ele é poderoso para escrever de fato a nossa história. Mas há uma caneta
que está na tua mão, na minha mão, e existem coisas que é só você que pode fazer. Cuidado, para não olhar para esse sofrimento e declarar que essa é a sua história. Cuidado, para não amaldiçoar a tua casa. Eu já vi pais e mães que olharam para filhos que estavam fora da igreja, amaldiçoaram, e eu conheço até hoje, e esses filhos não voltaram para a igreja até hoje. Cuidado para que o teu sofrimento de agora não faça você amaldiçoar toda a tua história. Cuidado para que essa escassez de agora não faça você comprometer todo o seu futuro. A empresa deu uma decadência agora, essa não é a história da tua empresa. O teu casamento está em crise agora, mas ele não será maldito, ele será uma bênção e restaurado para a glória de Deus. Os teus filhos não estão aqui hoje, mas eles não são malditos, são pregadores, homens e mulheres de Deus, que Deus permitiu estar lá, mas daqui a pouco Ele está trazendo para cá. Não olhe para a tua história e declare que ela será marcada pelo sofrimento. Você só está passando pela terra do sofrimento. Esse sofrimento é só um processo da sua vida e da sua história. Essa dor é só um tempo de angústia que chegou. Ela não vai decretar a tua história daqui para frente. José foi vendido, dado como morto, esquecido pelos irmãos, trocado, negado, vendido, caluniado, colocado em uma prisão, esquecido por alguém. Mas o que ele está dizendo é: eu não coloco na minha história que ela é de sofrimento. Eu entendi. Haverá um florescer de Deus. O grupo de louvor, se puder subir, nós vamos orar. Eu vim declarar ao coração de alguém esta noite: você não vai morrer nessa terra de sofrimento. O teu casamento não vai acabar nessa terra de dor. Os teus filhos não vão morrer nesse tempo de escassez. A tua empresa não vai finalizar nesse tempo de angústia. A tua história não vai se encerrar nesse tempo de dor. É só um processo. É só um tempo de dor, é só um tempo difícil, mas esse sofrimento não pode escrever a tua história. Passe pelo tempo da dor, mas não more nessa dor. Passe pelo tempo do sofrimento, mas não faça morada, estadia, não arme tendas no sofrimento, é só de passagem. Daqui a pouco encerra. Daqui a pouco a mão dele te busca lá, te coloca em mesas que você há tanto tempo esperava. E é Deus dizendo: já que você não amaldiçoou a tua história, e não disse que a tua história seria de sofrimento, eu estou começando. Eu sinto graça para liberar uma palavra só para quem veio receber palavra profética ao teu coração. Eu vim aqui para dizer ao coração de alguém uma palavra de Deus: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Se prepare para uma nova história. Se prepare para o tempo de florescer. Se prepare para o tempo de frutificar. Com a permissão do pastor, da liderança, se coloque em pé. Eu quero orar com você e por você. Só que olhe para cá. Irmão, pelo amor de Deus, saia daqui hoje à noite. Bata o pé dentro daquela casa. A mesma casa que você saiu para vir para cá, amaldiçoando e não acreditando no que Deus faria. Volte lá. Bata o pé e diga: toda palavra contrária e maligna vai bater em retirada agora. Os teus filhos serão uma bênção. A tua casa será uma bênção. O teu casamento será uma bênção. A tua finança será uma bênção. A tua empresa será uma bênção.
passou pelo sofrimento, mas ela não declara e não decreta toda a sua história. Eu queria orar com você e por você. Felipe, eu acredito que essa palavra é para mim. Eu acredito que chegou o meu tempo de florescer, que chegou o meu tempo de frutificar, que chegou o meu tempo de crescer, que chegou o meu tempo de expandir. Eu tomo posse dessa palavra, ela é para mim, ela é para minha casa, ela é para minha história. Saia do seu lugar e venha até o altar, eu quero orar com você e por você. Isso. Vem em lágrimas mesmo, porque o tempo de florescer chegou. Vem em lágrimas mesmo, porque o tempo de frutificar chegou. Isso, tem mais gente vindo, eu te espero. Se você puder e quiser, abrace alguém que está perto a você, se você tiver liberdade para isso. Se você quiser e puder. Nós vamos orar, mas eles vão adorar. E eu caminhei até aqui com muito temor e tremor, mas com a autoridade do céu, só para dizer isso ao teu coração: você vai florescer, você vai frutificar. Essa terra de sofrimento não vai decretar toda a sua história. Eu estou pregando para empreendedores, para donos de empresas, que alguém olhou e disse: vai ficar só em você essa empresa. Se prepare, porque a tua empresa vai começar a gerar trabalhos. A sua empresa vai começar a gerar na economia. A tua empresa vai começar a gerar trabalhos, porque Deus está dizendo: chegou a hora de florescer. Chegou a hora de frutificar.